Fala, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal BitCrypto. Vamos aqui no site do processo da SEC versus Ripple. Antes, dar uma olhada no que para a gente tentar entender o que está acontecendo, né, gente? Olha só, aqui é o site, né, onde tem as informações sobre o processo, né? Já encerrou esse processo, para quem não sabe. Já estamos na fase de apelação. E quem é o autor da fase de apelação? É a própria SEC, né? Aqui a gente vê toda a entrada de documentação de processos, né? E aqui a gente vê todas as áreas dos advogados, né? E as partes, quem eles estão representando, né? E aqui, quando a gente vai até lá embaixo, a gente vê aqui vários advogados, né? Para Brad Garlinghouse, para quem mais? Chris Larsen. Esse português aí eu não sei o que é, não. Deixa eu tirar aqui. É Ripple Labs, gente. Não sei onde é que eles arrumaram português aqui nesse negócio, não, viu? Ripple Labs português. Deve ser da tradução, né? Vamos seguir mais um pouco aqui. SEC, né? Representado por Benjamin, Daphna, Dugan, Jorge Teireiro, né? Beleza, marca esse nome aí. Quando você pesquisa Jorge Teireiro, aparece também aqui, mas como autor, né? A SEC como autor do processo, beleza? Representado por esses mesmos advogados, inclusive Jorge Teireiro. Aqui é o primeiro processo, né? O primeiro arquivo do processo. Foi quando eles entraram com o processo. Olha comigo isso daqui. Vou aumentar mais um pouquinho. Geralmente, o advogado-chefe, ele vem em primeiro lugar aqui, ó, tá? Ele vem em primeiro lugar. A data do arquivamento, dia 22 de dezembro de 2020. Tá quase fazendo aí 5 anos? Não, eu acho que quase 4 anos, né? Tá perto de fazer 4 anos. A gente sempre fala 4 anos já de processo, mas vai fazer 4 anos agora. E por incrível que pareça, vai fazer antes do Gary Gensler sair de lá, né? Então tá aqui. Esse daqui aparentemente era o advogado-chefe lá da SEC. E o Jorge Teireiro era só um advogado como esses outros aqui, ó, tá? Só para complementar, para fazer as pesquisas, para ajudar a deliberar, né? Para ajudar a arrumar argumentos, né? Porque muitas cabeças pensam melhor do que uma só, né? Então, esse Richard, ele é que comandava essa turma aqui todinha, beleza? Porque ele está em primeiro lugar ali, sempre o primeiro da lista é o advogado-chefe. Beleza. Isso aqui, mais uma vez, para você não se perder aí, é o primeiro arquivamento do processo. Quem é que estava lá na época desse arquivamento do processo? A mesma pessoa que Trump escolheu para ser procurador dos Estados Unidos. Como se ele tivesse pagando uma dívida, né? Ó, vai lá, abre esse processo. É o que dá a entender, gente. Muita gente falava e eu falava assim, gente, será? Para a juíza, isso aí ela não deve ter nem lógica, porque ela tá lá só para cumprir o rito, né? Abrir o processo, beleza, vamos seguir o rito. Mas hoje eu consigo ver que muitos aqui estavam certos, né? Parece que o processo era sim um teatro, alguma coisa assim, apesar que vocês viram o tanto que a SEC estava protelando. Foi uma das primeiras coisas que quando eu comecei a analisar processos aqui, eu falei, galera, a SEC está tentando enrolar o tempo aqui, mas ninguém imaginava que o tempo que ele estava tentando enrolar era para ver se Trump voltava, né? Aí, vamos lá.
Então, Jay Clayton já recebeu a recompensa dele, né? Deve ser por ele ter aberto o processo. Abriu o processo e saiu pelas portas, né? Do fundo ali. E deixou o processo aberto para quem? Guy Gessler, que era o escolhido lá da esquerda. Ó, toma aí que o filho é seu. Só que tem um porém. Será que quando abrir o processo, é isso que está me deixando aqui encabulado? Será que quando abrir o processo, esse escritório de advocacia, ele já estava definido na época do Jay Clayton? Porque se foi, essa galera todinha aqui, ó, Donald Trump deve ter uma dívida com eles. Você está entendendo isso? Aí o presidente da SEC que chega, ele não pode ficar mudando, eu imagino. Ele não pode falar, ó, você foi escolhido pelo loirão, sai fora. Vamos, pelo loirão assim, a turma do Jay Clayton, né? Sai fora, vamos resolver isso daqui. Até aquele lance de dizer que a Ethereum não era um título, né? Lá o Bill Riemann, era provavelmente para dar a condição de abrir esse processo. Você está conseguindo entender isso? Gente, assim, você está se sentindo assim como se fosse o gado. A gente fala de gado aqui, né? Mas a gente, às vezes, não para pensar que nós, mesmo analisando o processo, seguindo o nosso rito aí, nós fomos o gado, se tudo isso se concretizar. Por quê? Este cara aqui, Jorge Terreiro, ele era só um coadjuvante aqui nessa bagaça todinha. E olha só, o último processo, é claro que eu não fui procurar, porque são muitos documentos, eu não fui procurar, mas o último processo aqui, olha quem assina. Esse daqui, quem assinou lá no final, lá no finalzinho, ó. Esse aqui já tinha chegado, tá aqui. Richard, né? R. Best e os demais, ó. E no meio aqui, Jorge Terreiro. Como eu disse, o advogado-chefe sempre está no topo, tá? A mesma coisa você vê aqui, ó. Jorge Terreiro está aqui, né? E os demais estão acima, representado por. Está na sequência que eles colocaram desde o início do arquivamento. Aqui neste, Richard, deixa eu ver aqui. O Richard, acho que esse Richard, ele pediu demissão. Deixa eu ver se está aqui, Richard. Ele não consta aqui. Aqui, ó. Abriu o processo. Quando ele abriu o processo, né? O Richard está aqui. Só que ele não está no topo, né? Por quê? Porque aqui ainda não tinha sido escolhido o advogado-chefe, né? Quando arquivaram lá o Richard, é que foi para o topo da lista aqui. E ele está no topo da lista aqui, anunciando quem são os advogados definidos aí, tá? Porque eles têm que entregar um documento para a juíza falando quem são os advogados que vão estar nesse processo, né? Vão deliberar. E ele é o primeiro aqui. A mesma coisa na hora de assinar. Ele está aqui, ó. O primeiro a assinar. Isso no processo, primeiro arquivamento. E Jorge Terreiro era o terceiro aqui. Aqui eu acho que ele nem é o terceiro. Ó, é o quarto, tá? Então, vai vendo. Jorge Terreiro não era nada aqui. Era só o Richard que era o chefe dessa patota todinha. O último arquivamento, que foi da SEC, né, anunciando para a juíza que eles estavam indo à apelação, quem é que assina? Jorge Terreiro. E o advogado lá, o Richard, já não está mais aqui. Tá entendendo isso? Ele assumiu a chefia do processo de um tempo para frente, tá? Colocaram ele, provavelmente deve ter sido aí já a época do Gary Gessler, né? Botaram o Jorge Terreiro ali. Será que é porque ele manteve o processo esse período todinho, segurou esse processo esse tempo todinho? Será que eles levaram o nome de hipócritas e de que não estava
fiel às leis, assim, correram esse risco com a juíza, né, que eles poderiam ser punidos para manter o processo até chegar perto das eleições. Meu amigo, o negócio tá... Esse Jorge Terreiro aqui, será que ele conversava com Jay Clayton o tempo todo? Com certeza, né? Arruma mais um obstáculo aí, arruma mais uma coisa aí para protelar mais aí, porque ainda falta um pouco. Tem que saber se o loirão vai entrar lá, né? Beleza. Então vocês notaram aí, né? Beleza. Trump escolheu para ex-presidente aí, né, da SEC. Trump escolhe o ex-presidente da SEC dos Estados Unidos, Jay Clayton, como procurador. Beleza? Pagou a dívida. Paul Atkins surge como principal candidato para a presidência da SEC dos Estados Unidos. Olha só, esse Paul Atkins, ele é um ex-comissário da SEC. Ele já trabalhou na SEC e foi escolhido pelo loirão, ou está sendo escolhido pelo loirão, para comandar a SEC aí. Ele é um ex-comissário e agora vai se tornar presidente da SEC. Pode liderar uma era regulatória mais amigável às criptomoedas durante a próxima administração Trump. Só que todo mundo já sabe, eu trouxe aqui para vocês, que o Jeremy Rogan falou que dava B+, uma nota B+, para ele, não uma nota A, porque tinha uns contra lá que ele não era aquele touro solto dentro de uma loja de porcelana, né? Onde ele ia quebrar tudo, meter o pé na porta, né? Tipo assim, vai chegar lá, vai pedir para encerrar o processo, tá? Eu não sei o que vai rolar. Eu dei meus 2 centavos ontem lá na live. Quem não viu, assista lá. Mas este cara aqui pode ser um cara que vai segurar, deixar o processo seguir. Eu imagino, tá? E de repente a gente vê isso aqui. O principal policial de criptomoedas da SEC, o Jorge Terreiro, agora comandará o contencioso da agência. O ex-chefe da unidade de criptomoedas da SEC, Jorge Terreiro, agora é o principal consultor jurídico da agência, liderando processos e investigações legais nos Estados Unidos. Agora, eu não entendi isso, gente. Isso aqui, dia 3 de dezembro. Eu não entendi se ele foi promovido pelo Gary Gensler ou ele está sendo cotado para ser o chefe de contencioso lá da agência, tá? Chefe interino da unidade de criptomoeda e cibernética da Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos agora está liderando os esforços gerais de litígio da agência, chegando apenas algumas semanas antes do governo Trump assumir a Casa Branca. Ou seja, pode ser que quem está pagando a dívida aqui com o Jorge Terreiro é o Gary Gensler. Falar assim, ele faz parte de uma agência de advogados, né? Inclusive o nome está aqui, quer ver? Não vai estar aqui não. Só está lá no final. Peraí. Dezembro de 2020. Aqui, é o escritório Brookfield Place. É o escritório Brookfield Place, né? Nesse endereço aqui. Beleza? Ou seja, ele faz parte de um escritório de advocacia. E sabe aquele lance que eu trouxe ontem para vocês, falando que o Jeremy Rogan não, o diretor jurídico da Ripple, Stuart Alderoty, o diretor jurídico da Coinbase, né? Estão fazendo uma campanha para ninguém contratar esses advogados aqui, nenhum desses advogados, principalmente aqui, esses da SEC, e para ele não ter que sair e arrumar um emprego ou arrumar uma carta de recomendação do Gary Gensler para ir para outro lugar, ele simplesmente deve ter sido alocado aqui, né? Porque aqui está falando, chegando apenas algumas semanas antes do governo Trump assumir a Casa Branca, ou seja, ele foi colocado lá dentro.
o Donald Trump pode retirar. Agora, será que alguém vai dizer isso? Se alguém vai falar, ó, ele é da galera lá do Gary Gensler, tira ele daí porque esse daí é infiltrado. Será que alguém vai falar? Jorge Terreiro mudou seu cargo em seu perfil no LinkedIn neste mês para conselheiro-chefe de contencioso da SEC, uma função que o leva a supervisionar processos e investigações da divisão de execução da agência, uma função que anunciava um salário de 305 mil por ano, de acordo com uma vaga de emprego agora encerrada. Lá, essas autarquias, né, igual a Anatel, aqui no Brasil, Enel, lá não tem concurso não, gente. Lá tem as vagas de emprego. Você acha que tem condições, vai lá e bota seu currículo na reta e espera, né? É o Mark Silvester, ex-diretor assistente da unidade de criptomoeda, e Laura Dallier, ex-conselheira do comissário cessante James Lizarrag. Rapaz, é tanto nome estranho que nem parece que esse povo é dos Estados Unidos, né? Parece que é gente de fora dos Estados Unidos, infiltrado dentro dos Estados Unidos para trabalhar nas agências lá. Mudaram seus perfis no LinkedIn dia 2 de dezembro para se listarem como os novos co-diretores da unidade de ativos criptográficos e cibernética. Tá todo mundo sendo realocado agora na época no tempo do Gary Gensler. Se brincar, o Gary Gensler vai arrumar uma peruca e vai se colocar à disposição de algum cargo lá para dentro, lá que ninguém vai procurar ele, né? Assim, dá a entender que ele tá realocando essa galera, né? Alguém deve ter falado, ó, coloca essa galera nos pontos estratégicos lá para a gente começar a barrar muitas coisas aí. Jorge Terreiro substitui a chefe de contencioso da SEC, Olivia Choi, cujo LinkedIn mostra que ela deixou a agência em julho para assumir um cargo de sócia no escritório de advocacia internacional Milbank LLP. Será que eles também mais um motivo para a Coinbase largar a Milbank? Lembra da Milbank? Que colocou aquele cara lá de turbante, né, na lista negra lá? A Coinbase, né, colocou ele na lista negra. Será que eles colocaram essa Olivia aqui também, ó? Né? Vamos ver quem é ela aqui, só para ver a cara dela. Essa aqui, ó. E aí, gente? Olha, mais uma que não tem nada a ver com os Estados Unidos. Olha o olhinho puxado. Será de onde é que ela é descendente de quê? Né? Fala para mim. Tem cara de coreana? Tem cara de japonesa? Tem cara de chinesa? O que você acha? Coloque aí nos comentários. Vou abrir isso aqui, ó. Ó, é a Olivia mesmo, ó, do conselho, tá? De litígio. Essa daqui que pediu para sair. Será que ela entrou? Ela também seria uma das listas da Coinbase lá? E ela diz que ela deixou em julho a agência, né? E se engajou lá nesse escritório de advocacia lá, Milbank. A ascensão de Terreiro acontece um pouco menos de 7 semanas antes do presidente eleito Donald Trump tomar posse. Trump prometeu aliviar o escrutínio do regulador sobre a indústria de criptomoeda. Terreiro ingressou na unidade de criptoativos e cibernética em outubro de 2022 como vice-chefe antes de assumir em junho, após a saída do ex-chefe da unidade David Rich. Seus papéis na unidade de criptomoeda o levaram a liderar diversos processos judiciais da SEC contra alguns dos maiores players do setor, incluindo a exchange Kraken, Coinbase, a empresa de blockchain Tron e o fundador Just Sun da Tron, além de uma batalha jurídica de vários anos contra a Ripple. Né? Esse foi o papel do Jorge Terreiro. E aí, pessoal, o que vocês acham? 20 minutos para trazer essa informação, mas vamos aqui. Esse aqui é o Jorge Terreiro, tá? A mocinha lá que nós vimos é essa daqui, né? Que saiu, que ninguém sabe se esse aqui é o Jorge Terreiro.
Já mudou, né, o nome lá do LinkedIn lá, a profissão dele lá. E o John Denton tá aqui meio que pistola da vida, tá? Vamos lá. O que ele disse aqui? Não vamos ler tudo não, tá? Jorge Terreiro foi nomeado chefe do Conselho de Litígio na SEC. Posso garantir que ele e Gary Gensler são duas ervilhas no mesmo saco da SEC. Jorge Terreiro enganou um juiz quando afirmou que eu não deveria ser nomeado advogado amicus curiae, o John Denton, né? Não deveria ser nomeado amicus curiae, em nome dos detentores de XRP no caso da Ripple. Ele disse ao juiz que eu havia ameaçado com violência física contra a equipe da SEC. Sua evidência da minha intenção de violência, uma postagem que fiz no X. Veja, pouco depois de publicá-lo, apresentei uma moção para intervir no caso, representando, na época, uma suposta classe de 12.600 detentores de XRP, que se sentiam tão convictos sobre a alegação falsas e de má-fé feita contra eles, e o XRP que estava disposto a intervir como co-réus no caso. O soco na cara a que me refiro no post é o ajuizamento da petição de intervenção, e Terreiro sabia disso. Nunca antes um membro não familiar havia protocolado uma moção para intervir em uma ação de execução da SEC como um réu, e o John Denton fez isso, muito menos por uma suposta classe de réus. Os 12.600 detentores de XRP cresceram rapidamente para mais de 75 mil, e eu fui um deles, tá, gente? Avisei um monte de gente aqui para se cadastrar lá também, provavelmente muitos de vocês. Quando John Denton registrou, ele sabia que a juíza Torres não iria conceder intervenção, especialmente como réus, e especialmente uma classe putativa de réus. Eu também sabia que o juiz não forçaria a SEC a processar os 6 detentores de XRPs nomeados na petição. Um deles é a filha do John Denton. Mas ao protocolar esta ação, essa moção única, eu estava fazendo uma declaração sobre o quão absurdas, amplas e abrangentes eram as alegações na queixa. Eu também esperava que, embora ela negasse a moção para intervir, ela me nomearia como advogados amicus curiae como direitos participativos, e ela o fez. Em sua decisão sobre minha moção, ela se referiu ao fato de que uma moção como a que ele protocolou nunca havia sido feita antes. Ela também comentou que se eu estivesse certo e as alegações contidas na queixa fossem tão absurdas e exageradas quanto eu havia alegado, eu ainda poderia fazer esses argumentos como amigos do Conselho. Embora a política oficial da SEC seja incentivar a apresentação de memoriais amicus curiae, Jorge Terreiro se opôs à apresentação de um memorial amicus curiae pelos detentores da XRP, as mesmas pessoas contra as quais ele supostamente estava tentando proteger, né? Ripple, Brad Garlinghouse e Chris Lasser. Pior ainda, mais tarde no caso, Terreiro pediu à juíza Torres para proibir John Denton de participar. Ao fazer isso, de continuar participando, né? Ao fazer isso, ele mais uma vez apontou para um post abaixo. Você certamente pode argumentar que meu post não foi profissional, eu admito esse ponto, mas poderia até me chamá-lo de grosseiro. Mas argumentar diante de um juiz federal, no entanto, e eu estava realmente ameaçando bater no pessoal da SEC, sabendo muito bem que isso estava relacionado à moção de intervenção, diz tudo o que você precisa saber sobre Jorge Terreiro. Para ser sincero, ele não responde como alguém destinado a litígio de alto risco. Gente, o que ele disse aqui sobre bater no pessoal da SEC é entrar com o processo e bater neles, mostrar para eles que eles estão errados. Sabe, é o argumento, né? Nós vamos bater no pessoal da SEC. E ele falou para a juíza Torres que o John Denton queria bater na gente. A melhor vingança para John Denton, no entanto, foi o fato de que não apenas a juíza Torres ignorou o pedido de Jorge para
tirar do caso. Em sua decisão de julgamento sumário, ela citou e confiou no quase 4.000 holding de XRPs affidavit, não sei o que é isso, que ele enviou. Ela também citou o amicus curiae de John Denton. Ela também citou meus esforços no caso da Library, relacionado a transações de tokens de mercado secundário, simplificando a 2 tipos de advogados nesse mundo: advogados de julgamento e todos os outros. Não tenho certeza se uma personalidade prima-donna infantil como a de Jorge é adequada para um litígio de tão alto nível. Vamos torcer que Paul Harkins sinta o mesmo. Ou seja, é a hora da galera botar pressão nele e botar essa galera lá escolhida por que entrou, né, na época do Jay Clayton para cá, e tirar tudo, botar gente pró cripto, né? Bom, eu digo para vocês que de certa forma eu fiquei assim meio sem saber, tá, o que vai acontecer. O Jeremy Rogan falando aqui, ó: quantos casos o conselheiro-chefe Jorge Terreiro realmente julgou? Primeiro presidente, né? Primeiro presidente. Imagino que não muitos, com base na rapidez com que ele retirou as acusações contra Garlinghouse e Lacy quando elas foram marcadas para julgamento, como uma batata quente. Eu também não entendi isso, viu? Quando ele tirou aquele processo, depois de ter dito que os caras ter falado um monte de coisa, né? Dizendo que estava processando por causa disso, daquilo, venda disso, daquilo. De repente, tira o processo. Aí ele respondendo aqui ao Jeremy Rogan: o cara gosta de ameaçar usar o peso e os recursos do governo dos Estados Unidos para intimidar empresas e fazer acordos. Como um valentão típico. Quando alguém revida, ele desmorona. Ele também foi o garoto que levou a sua bola para casa quando não foi escolhido para comandar o primeiro jogo. Essa aqui eu não sei o que ele quis dizer, não. Será que é por causa desse assunto de ele não ter sido escolhido para ser o chefe, o advogado-chefe aqui? Não sei. Ele tá falando aí o primeiro jogo, né? E aqui ele já é, né, o chefe da patota. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Não sei o que isso vai significar, mas pelo que eu tô vendo em relação ao preço do XRP, não mudou nada, tá? De certa forma, nós ainda estamos lateralizando mais uma vez agora. Vou mostrar aqui para não perder o fio, né? Tá aqui, ó, 24 horas, 7 dias. Mas, de certa forma, não estamos lateralizando, não, que saiu de novembro aqui em 7 dias. E ainda estamos quase que no topo, 2,70, 2,82, estamos em 2,63, né? Lateralizando. Vamos deixar assim, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação. E deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo, e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.